Boa noite. Nós vamos dar início hoje ao nosso estudo do livro, ao nosso, de Emmanuel, a primeira lição das 180 que nós vamos ver no decorrer de um ano e pouquinho, mais ou menos. Uma longa caminhada a gente tem por aí, mas como foi feito no Caminho Verdade e Vida, nós tivemos um bom aproveitamento, e deu para aprofundar bastante as mensagens de Emmanuel. E nesse primeiro estudo nosso, do livro Bom Nosso, aproveito para pedir ao alto inspiração. Inspiração para que possamos bem compreender todas as mensagens ali tiradas do Evangelho. Inspiração para que realmente tudo que aprendemos, todo conhecimento abordado, venha realmente a nos modificar para melhor, fazer-nos entender profundamente o Evangelho e, principalmente, modificando-nos a ação, modificando-nos o pensamento, modificando-nos a postura, as palavras. Que nesse caminhar os nossos queridos irmãos espirituais possam acompanhar-nos, além de dar a cada um de nós toda a sua guarda, toda a sua proteção, ainda nos estimulam a continuar no caminho do bem, a compreender, a aperfeiçoar e evoluir. Que essa paz aqui reinante reine por todo esse período e muito mais além. Que essa casa seja uma casa de luz, de paz e de muito estudo, muita iluminação interior para todos nós. Que nos inspiremos, que Deus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, então, como proposto, nós vamos iniciar o primeiro capítulo do livro Bom Nosso, de Emmanuel, que no mesmo segmento do Caminho Verdade e Vida, posteriormente do Vinha de Luz, posteriormente do Fonte Viva, nós vamos abordar pequenas questões do Evangelho sob um ângulo muito mais profundo. Mas o principal de tudo isso é a gente compreender a essência básica daquilo que está escrito no Evangelho. E o primeiro título chama-se Mãos à Obra. Olha só, como a gente gosta bem de comentar o título, Mãos à Obra. Eu não poderia deixar essa piadinha de lado. Não poderia deixar a piadinha de lado. Ela está bem atrelada à questão 909. Demais. Vocês leram o título e já linkaram, né? É. Pois é. Mãos à obra. O que falta? Vontade. Vontade de querer. O amor para trabalhar. Pois é. Porque obra aqui é trabalho. Então, nós estamos numa casa espírita, na doutrina espírita, e logicamente o trabalho que a gente vai desenvolver vai ser sob a ótica da doutrina espírita. E muitas pessoas falam assim: poxa, eu não sou médium, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não psicografo. O que eu vou fazer no centro espírita? Qual que é a minha função? Não tem função nenhuma. Ledo engano. É isso que nós vamos ver no texto de hoje do Mãos à Obra. Não existe desculpa para você não se pôr a caminho do trabalho. Trabalho quer dizer o quê? Materialização daquilo que você pensou.
Você pensou em realizar. O trabalho nada mais é do que a materialização. Bom, por que está linkado com a questão 909? Porque nós, no nascedouro da ideia, tem que ter o quê? A vontade. Querer. Querer na hora de planejar, de pensar, de delinear os passos que a gente quer seguir. Isso mostra uma coisa, maturidade espiritual. Maturidade. A partir do momento que você fala assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu quero fazer, eu sei como fazer e eu vou fazer. Mas muitos, ainda que estão iniciando ou têm assim, são muito humildes na forma de se portar, se acham assim pequeninos demais. Isso para mim é um probleminha. Lógico que você ser egocêntrico, você ser aquela pessoa vaidosa, vai totalmente ao contrário do que nós aprendemos. Mas ser aquela pessoa que se diminui demais, que quer ficar escondidinha, que não quer que ninguém perceba, também é uma forma errada de entender o que é humildade. Tá? Então, humildade, um dia nós vamos pegar uma boa parte do estudo para falar sobre humildade. Aí nós vamos entender realmente o que é ser humilde. Essa minha interpretação está um pouco distorcida, mas ela não vem ao caso na noite de hoje. O que nós vamos abordar é como fazer. Então, antes de eu adentrar mais meia hora falando sem parar, vamos ler aqui o texto que está na primeira epístola aos Coríntios, 14, versículo 14, versículo 26. Ou é o contrário? É o contrário. Eu falei errado. Capítulo 14, versículo 26. Uma fala de Paulo. Uma carta que ele enviou lá para Corinto. Corinto tinha uma igreja, né, fundada por ele e que estava passando por uns probleminhas lá, né? Então essa carta foi justamente a eles. Que fareis, pois, irmãos? Ele perguntando: quando vos juntais, quando juntar os integrantes ali da igreja, cada um de vós tem doutrina, cada um de vós tem um jeito de compreender, cada um de vós tem o quê? A sua revelação, vamos dizer, a sua mediunidade, pode-se entender. Tem língua, seu idioma, né, seu jeito, a sua origem. Tem a interpretação, que é totalmente particular, vai do nível de cada um. Faça-se, porém, tudo para a edificação. A edificação quer dizer a consolidação das ideias cristãs. Bom, em suma, é o que o trechinho nos diz do Evangelho. Agora nós vamos pegar a deixa do Emmanuel, que traduz para a gente de uma forma bem objetiva, tá? O que nós vimos agora. Então, eu vou pedir que você fique ali um pouquinho no monitor, só para ir descendo também, só dar setinha para baixo, tá? Eu vou começar a ler, depois você vai descendo, só eu vou ler um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que a fala de Emmanuel nos diz. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo na revivescência do Evangelho. Então, vai fazer uma comparação do que aconteceu lá em Corinto com o que acontece hoje na doutrina espírita.
Quase sempre notamos intensa preocupação dos trabalhadores por novidades em fenômeno. Agora dá para seguir. Obrigado. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Pois é, já falei isso várias vezes aqui esse ano, que se nós, no nosso estudo aqui, por exemplo, de terça-feira, a gente reservasse aqui uma horinha para fazer psicografia. Então, a gente faz o estudo, por exemplo, das 8 às 9 é o nosso estudo, das 9 às 10, psicografia. Então, iremos receber comunicações de irmãos nossos que já partiram. O que aconteceu na casa? E sem falar que a turma ia chegar depois dessa primeira hora. Depois do estudo. Depois do estudo. Há uma grande possibilidade. Uma grande possibilidade. Então, mas por quê? Por que acontece isso? Primeiro, por falta de conhecimento. Muitas pessoas são movidas pela dor, e isso é compreensível. Quem perdeu um filho, quem perdeu um parente muito próximo e não tem conhecimento de como que funciona, né? Como que é a vida após a desencarnação, com certeza vão querer ter uma comunicação com essas pessoas que já partiram. E vem no centro o quê? Essa porta que se abre para unir esses dois mundos. Mas, assim, não entendem absolutamente nada sobre o Espiritismo. Acham que apenas alguém que tem um dom de adentrar outro universo, né? Entrar em contato e trazer mensagens. Essa é a tônica. E a possibilidade de rever, de ouvir, de ter notícias daquele companheiro, daquele filho, daquele ser amado que partiu, é o alvo. Então, independente se é no centro espírita, se é no centro de Umbanda, no centro candomblessista, ou então numa igreja, como é que chama? A própria igreja católica tem uma coisa mais ou menos assim, né? Que as pessoas falam em outras línguas, sei lá, não sei como que funciona. Mas não importa qual o nicho religioso que seja, se houver uma possibilidade, as pessoas vão. Não quer dizer que elas compreendam o que está acontecendo. Então, a fenomenologia, no passado, era importante para a doutrina. Por que chamava a atenção? Olha como começou o Espiritismo, com o fenômeno das mesas girantes. E eram fenômenos bárbaros. Quem já ouviu aqui no centro Já ouviram? Alguém já ouviu? Eu ainda não. Não, né? Eu já ouvi uma coisinha. Mas assim, muito pouco. Naquela época, as comunicações eram dadas por batidas. Começou-se lá nos Estados Unidos, né? Por batidas. E a partir daí veio o fenômeno das mesas girantes, né? As cestinhas com lápis que se moviam e escreviam, e por aí. Tudo que a gente viu no comecinho do curso do sistematizado, né? Como que funcionava. Para quê? Para chamar atenção. E chamou atenção. Foi uma coisa que se alastrou pela Europa. É a maior propaganda da época. Só que por trás daquilo existia algo inteligente sendo traçado. De fenômeno não tinha nada. De fenômeno não tinha nada. Não sei para essas pessoas que queriam ver, mas de fenômeno não tinha
a grande maioria estava ali para observar como se fosse um teatro. Mas chamava atenção. Mas aí as pessoas sérias começaram a estudar e ver que existia algo inteligente ali por trás. E daí aconteceu o que aconteceu, né? Nós bem sabemos. Mas nos dias atuais, por que há uma escassez tão grande de médium? Por exemplo, aqui na casa, aqui na nossa casa, quem que é o médium mais atuante? Aquele médium que tem assim a mediunidade mais aflorada. Vocês sabem? Pois é. Quando eu comecei no Espiritismo, alguns aninhos atrás, olha só, nas reuniões de segunda-feira, era o capitão, esqueci o nome dele, Eduardo, tinha uma reunião. Terça-feira, Genaro Vitale. Quarta-feira, Dona Ilka. Não, quarta-feira, o Juarez, o Eduardo. Quinta-feira, Dona Ilka. Sexta-feira, seu Hugo. Sábado, era o seu Floriano, lá da Casa Morato. Todos eles tinham uma mediunidade assim, eram médios videntes, médios de psicofonia, com assim, uma clareza de comunicação muito grande. Fora os médios que trabalhavam com isso, à mesa. E hoje, isso faz o quê? 30 e poucos anos atrás. Hoje, quase não tem médios. É um ou outro. As reuniões mediúnicas, antes eram segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 dias de reunião mediúnica. Na casa, aqui hoje, eles têm reunião mediúnica só na quarta e no sábado, né? Na quarta e no sábado. E grupos pequenos. Quanto você tem um grupo lá, Geraldo? No sábado eu estava com 4. 4 pessoas. Sabe quanto que tinha nessas reuniões? Já chegou a 16 pessoas numa mesa. 16. Tem lugar para 14. Empinhocava outras cadeiras ali para juntar mais pessoas. Quando eu comecei, me punho no meio. Eu era enfiado no meio da mesa também. E vamos que vamos, que as coisas fluíam. Por que mudou tanto em algumas décadas apenas? O que vocês acham que mudou tanto? Nessa época, os centros eram assim, você tinha que chegar um pouquinho mais cedo para você arrumar um lugarzinho para você sentar. Mas porque era tudo público, então? Era pública, as reuniões eram públicas. A reunião começava às 8 da noite e terminava às 10 da noite. Pública. 20 minutos de evangelho, 1 hora e 30, 1 hora e 40 de medianismo. Reunião mediúnica. As pessoas iam movidas por quê? Pela curiosidade. Grande maioria. Então queriam ir lá e talvez recebessem à mesa o espírito de um parente, de alguém conhecido, ou simplesmente a maioria ia porque era como se fosse um teatro, um show, onde você está ouvindo histórias, um entretenimento. Então o espaço de evangelização era muito curto e o espaço de comunicação mais extenso. Era errado? Não. Cada coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo. O que acontecia é que o plano espiritual era muito auxiliado por causa desse tipo de trabalho. Mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão modificando. E nós estamos já numa época em que o pensamento tem que ser muito mais bem trabalhado. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção no Espiritismo foi justamente esse choque entre essas duas realidades. Por exemplo, você trabalha com a mediunidade, numa reunião mediúnica, para você dedicar-se ao esclarecimento de irmãos nossos que
estão no plano espiritual, que é um trabalho muito importante, mas que você pega ali mais ou menos pelo paliativo. Aquelas pessoas já erraram, já estão sofrendo e estão recebendo o auxílio, o primeiro socorro. Então esse é um tipo de trabalho. E tem o segundo trabalho, que é o preventivo. Você ensina as pessoas a como viver, a como pensar, a como ser bom, as consequências de tudo. Então, os porquês da vida. Você ensina quem você é, por que você está aqui, de onde você veio, para onde você vai, que você não está aqui a esmo, que tudo que você faz tem repercussão, e se fizer coisa errada, vai ter consequências catastróficas às vezes, para que você não venha posteriormente a ser aquele enfermo lá na fila de atendimento, que você modifique seus atos agora. Então, são esses dois tipos de trabalho. Você trabalha no preventivo ou no paliativo. Antigamente trabalhava-se muito no paliativo, no socorro àqueles que já estavam em condições, né, terríveis, difíceis. Então nós estamos agora numa época de esclarecimento, fazendo que as pessoas compreendam a vida, compreendam esse momento que estamos atravessando e que tudo tem repercussão, para evitar que essa fila aumente cada vez mais. Então os tempos estão mudados. O Espiritismo codificado por Kardec foi em 1850 a 60 e pouco, né? Mais ou menos na faixa de uns 20 anos, mais ou menos, que Kardec atuou. 800, 900, quer dizer, faz 150, 160 anos, mais ou menos, 170 anos. Mais ou menos umas 3 gerações aí. Mais ou menos, 3 a 4 gerações. Quanto que a humanidade mudou a partir dos ensinamentos do Consolador? Dá para ver a diferença? Vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos pegar aqui, ó, 1860, tá? Recua 200 anos. 1860, 1760, 1660. De 1660 a 1860, quanto que a humanidade progrediu? Lembra dos livros de história, dos filmes? Faz um paralelo. Olha, quanto que evoluiu? Tá. Agora, vamos pegar aqui de 1860, 2023. Olha como era a vida em 1860, olha como que é a vida hoje. Quanto que evoluiu? Muito. Se comparar de 660 a 860, esses 200 anos, houve progresso, houve. Mas não dessa forma. Não dessa forma. Por quê? Porque chegou o período que a humanidade já estava preparada para essa mudança. Nós já somos bonzinhos. Não. É que nesse período já expurgamos muito dos nossos cargos. É guerra para tudo quanto é lado. Só na Inquisição já foi uma maravilha o que nós conseguimos expurgar, porque época danada, né? Daí para baixo, só horrores. Quer dizer, o show de horrores acabou. Chega de show de horrores provocados por nós mesmos. Agora é a hora do pensamento. Agora é a hora de expansão do pensamento. Aquela infância nossa, descuidada, egoísta, acabou. Agora é a hora do pensamento do coração. Por que eu pego tanto nessa questão 909? Para que a gente saiba nortear nossos passos, segundo nossas vontades. Para isso tem que ter a base sólida que a gente sempre fala.
para que os nossos passos sejam norteados em cima de amor, de fraternidade, de compreensão, de tolerância, de indulgência, de todo esse pacote. Essa é a base do ser humano. Em cima dela nós vamos construir as nossas ações. Aí não tem como ruir. Então, já houve um amadurecimento muito grande no nosso interior. Agora é a hora da disciplina do pensamento e o movimento da ação, os mãos à obra. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Poxa, cadê os médiuns do centro aqui? Vão paralisar as atividades? Não mudou. E a importância? A importância é muito fácil de compreender. Com muitos médiuns, trabalha-se muito no paliativo, na ajuda daqueles que já estão com problemas, na fila para serem atendidos. No preventivo, você elucida as pessoas, esclarece, para que elas não venham posteriormente a se tornar sofredores por erros, às vezes causados por ingenuidade, por desconhecimento. Então a época agora é do conhecimento, a época do esclarecimento, a época do trabalho, a época de você exemplificar o que é amor. Não é somente falar do que é amor, é exemplificar. Não é só ser indulgente, falar de indulgência, é ser realmente, compreender, aceitar. É um trabalho assim, cotidiano de cada um de nós. Cotidiano. Difícil, porque ainda somos falhos, mas totalmente naturais para aqueles que já adquiriram as virtudes, né? Que a gente está ali esmerilhando. Alguns núcleos costumam paralisar atividades. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Veja bem, uma coisa, vou fazer um paralelo entre as reuniões de antigamente e as de hoje. Hoje, as pessoas vêm na reunião, por exemplo, nossa de domingo, e vem a gente falar, até espumar o canto da boca, do começo ao fim, né? Do começo ao fim é só falatório, falando sobre o Evangelho, explicando, esclarecendo. Algum tempo atrás, 20, 30 anos atrás, como que era? Iniciava-se a palestra com uma leitura do Evangelho e uma breve, mas muito breve, explicação. Uma leitura de uns 3 a 5 minutos, 10 a 15 minutos de explicação e 1 hora e tanto de atividade mediúnica. Isso muda. Então, os médiuns, eles são necessários? Lógico que se existem, são necessários. Precisamos trabalhar no paliativo também? Precisamos. E é uma carência da casa. Essa é uma carência. Alguns anos atrás nós fizemos um curso de mediunidade, né? E quando... O que é esse paliativo? Eu não entendi. O paliativo? O que é isso? Quando a pessoa já está com um problema, ela já é um espírito sofredor, uma pessoa que já adquiriu um karma, que ele já tem ali, já se desviou do caminho, está retornando. Quando ele retorna, aquela porção de dor pelos erros cometidos. Então, o paliativo, quando você vai lá e dá o primeiro socorro, você faz o atendimento, né? Você, por exemplo, numa reunião mediúnica, vai esclarecer aquela pessoa. Olha, muitos não sabem nem que morreram, que já desencarnaram. Então você vai esclarecer. Então esse primeiro contato, esse primeiro socorro que é feito, é o que eu chamo de paliativo. Quer dizer, o mal já foi feito, agora você está fazendo o quê? Os remendos ali, está consertando. O preventivo é evitar que chegue nesse ponto, pelo esclarecimento, pela luz, pelo entendimento. É isso.
Então, o médium ao solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Isso só estudo e vivência. Eu costumo falar que no centro a gente tem o nosso 30 minutos, 50 minutos, 1 hora de porto seguro para se pensar, para se abastecer de ideias, para que quando a gente sai daqui, no mundo lá fora, realmente a gente ponha em prática o que aprendeu aqui. O problema não é como nós nos comportamos aqui. O problema é como nós nos comportamos lá fora. Aqui todo mundo comporta dignamente. Lá, como que a gente fala, como que a gente se expressa, como que a gente faz, como que a gente pensa. É lá a nossa prova. Aqui é o lugar de refúgio, de refrigério, de reabastecer, de compreender, de renovar. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos. Frequência mecânica quer dizer as atividades mediúnicas das pessoas. Simplesmente isso. Há um centro qualquer, simplesmente para assinalar o esforço de alguns poucos. Porque no núcleo mediúnico, vamos pôr aqui 10 elementos, 2, 3 detêm a mediunidade. Mais ou menos. 4 para estourar, que é muito raro. E os outros? Quer dizer, cada um tem a sua função. Mas não está circunscrito a isso o papel de um centro espírita. Tá? Alguns, logicamente, têm a sua missão. As missões são geralmente individuais, que o médium tem para atuar em determinado local em benefício de determinada comunidade de irmãos. Né? Agora, o interessante da doutrina espírita é levar a mensagem, fazer as pessoas compreenderem. É o que nós estamos vendo aqui. Pegar um trechinho do Evangelho, desse tamaninho, olha o tempão que eu estou falando sobre isso aqui. E não cheguei na metade. E não aportei quase nada também. São assuntos extensos. Então, nesse falatório todo, a gente vai ampliando o nosso campo de visão. É isso que nos enriquece. E não só, logicamente, o nosso estudo, mas aquelas palestras que a gente assiste na internet, né? Divaldo, Haroldo. Os bons livros, né? Os livros, justamente. Então, tudo amplia nosso modo de visão. E o mais importante é associar o entendimento com o refinamento. Isso é importantíssimo. Porque muito entendimento, nada de refinamento, não é uma boa receita. Então, é compreender e fazer com que ele seja realmente absorvido e modifique até dentro da reforma íntima, que sempre tanto fala, né? Tira o que é ruim, põe o que é bom. Basicamente é isso a nossa grande tarefa individual. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos. Então, não é só para aquele que tem mediunidade, não. Para todo mundo. Queira. Por que os centros estão tão vazios? Já falaram, já pensaram nisso? Já pensaram na resposta a essa pergunta? Por que os centros estão tão vazios? E isso é um fenômeno nacional, não é um fenômeno na nossa casa, é nacional, isso está acontecendo em todo o país. Por que os centros estão tão esvaziados? Começou na época da pandemia? Não é só antes. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a pandemia, não. Antes já estava esvaziado. É. A pandemia deu uma ajudazinha. Deu uma ajudazinha. Mas já estava. Por quê? Não consegue ter uma. Não, eu estou pensando aqui um tanto de coisa.
deve ser assim, que é aquela velha história, né? A pessoa vem à procura de alguma coisa, mas não encontra, entre aspas, e não volta. Também. Não é? Também. Eu vou lá porque eu estou assim, e eu quero me dar um jeito e sair de outro. E não é. Mínimo esforço e máxima recompensa, né? Não é por aí. Outra coisa, isso que a gente até falamos na sexta-feira dessas, no estudo do Daniel, que as pessoas querem colocar coisas e tirar coisas. Colocar coisas não doutrinárias e tirar doutrinárias. Que aí o Daniel ainda falou isso, até esse comentário foi meu. E o Daniel falou, Ângela, é fazer espiritismo à moda da casa. Tem pessoas que não gostam. Quer alguma coisa, não colocou, não gostou, coloca, não é aquilo que eu queria. Eu acho que tudo isso contribui, não contribui? Olha, em tanto tempo aqui na casa, já houve tantas tentativas de modificação, de incorporação de práticas que não dizem respeito à doutrina. Não que sejam práticas ruins, não. São práticas que ajudam as pessoas, mas não tem nada a ver com o espiritismo. Por exemplo, eu não participei, nunca vi, mas o reiki é uma prática, ajuda as pessoas, né? Tinha uma vez, teve um tal daquele negócio que cromoterapia, um negócio que trabalha com pedras, não sei se é bom. Cromoterapia é coisa, tem com pedras também. Quer dizer, não tem nada a ver com o espiritismo, e estava querendo incorporar essa atividade aqui no centro. Quer dizer, tá, você pode até ajudar as pessoas, mas não tem a ver com a doutrina. Aí você chama para casa como se fosse uma casa de auxílio para um determinado fim material. Não é. Tá certo. O paliativo é importante? Acho importante. Mas fora da casa. Fora. Já tinha nos falado isso nos livros dela. Você tinha feito a pergunta anteriormente, aliás, eu tinha feito para vocês. Porque os centros estão vazios. Porque os centros estão vazios. Eu achei a resposta aqui, quer ver? Vou ler a pergunta. Deixa eu ler. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Já ouviu falar dessa questão? Qual que era a pergunta que eu tinha feito? Não, esqueci. Porque os centros estão vazios. Porque falta vontade. As pessoas não se identificam, não querem. Por isso. Querem o negócio rápido. Querem, assim, que o centro resolva todos os seus problemas. Está com problema físico? Não, eu vou no centro, recebo um passe ali, saio outro. Ah, estou com uma doença? Não, eu vou no centro, tem um médium lá que tem efeitos físicos que cura a gente. Um Zé igual da vida, né? Entre aspas, que vai lá e ele dá um jeitinho na gente. Não, eu estou com problema de desemprego, né? Eu estou desempregado e vou no centro e lá, eu passando a frequentar, eu vou conseguir um emprego. Se esse imediatismo fosse a tônica da doutrina e fizesse realmente isso aqui nós fervilhamos, gente. Mas isso aí, eu poderia, já que está no assunto, a gente vê muito isso aqui. Faz 5 anos que eu participo dos estudos, né? E desses 5 anos é inúmero, não dá para contar quantas vezes que eu já vi pessoas que vieram uma única vez aqui. Sem querer reparar, mas a gente repara, né? Eu reparo. Não tem como. Eu reparo. Não tem como não reparar. De repente chega uma determinada pessoa aqui no grupo de estudo, assiste aquele dia, outra hora chega, vai ali e escreve no caderno. Outras pessoas que a gente encontra aqui
põe o nome meu no caderno de oração, nem aqui não tem. Não é. Vocês já pegaram e falaram assim, ó, puxa, eu estou com uns quilinhos a mais, eu vou começar a ter que caminhar toda a noite, né? Aí eu vou caminhar toda a noite, vou caminhar uns 2, 3 quilômetros, depois eu vou aumentando, isso vai fazer bem para mim. Aí a pessoa vai lá, primeiro dia, todo motivado, e dá seus primeiros passos, né? E chega no final do trajeto, extenuado. Nossa, cansei demais. No outro dia, aquela dor no corpo. Chega à noite, horário de caminhar de novo, não, está muito dolorido. Vou amanhã. Aí chega amanhã, chove. Não, vou depois de amanhã. E depois de amanhã já esquece. Larga a mão disso. Não vai dar efeito nenhum. Aqui no centro é a mesma coisa. Não é para qualquer um. Eu falo, não é para qualquer um que vai ficar aqui 1h30 ouvindo eu falar. Tem pessoa que vem literalmente, uma vez só, assiste aquele, aí no final do estudo fala, eu precisava perguntar sobre isso, eu tenho esse tipo de conhecimento, só que aconteceu isso e eu não. Aí o dirigente como no caso de hoje, você por exemplo, o dirigente dá uma explicação para ela sobre aquilo ali em particular e etc. E não volta mais. Isso aí eu vi pessoa acontecer isso aí há 3 anos atrás, e vi pessoa que está, estou passando por esse problema e esse em casa, né? E vi acontecer exatamente isso aí. A semana passada a gente estava no estudo do Evangelho, no capítulo 10, aí um assunto liga ao outro, né? A questão do não julgamento, né? A passagem da Maria Madalena lá, né? Que questionaram Jesus. Aí a questão do não julgamento, né? A gente sem querer, a gente ainda julga, né? Não julgar, é tomar por exemplo, né? Então, mas é quase natural esse, né? Não é propriamente um julgamento, mas é natural. Cada um é dono de si. A pessoa que está passando por um determinado problema, a família inteira, um determinado problema, e fala para mim assim, põe meu nome no caderno lá, faz oração para mim, intensifica a oração. Eu faço com a maior boa vontade. Só que se a pessoa não fizer a parte dela, né? É justamente isso, terceirizar. Ela acha que eu sou boa pessoa e que eu vou operar um milagre na família dela inteira, né? Infelizmente. Não é porque a gente frequenta uma casa espírita que a gente tem algum dom excepcional. Não tem, não adianta. Tudo acontece de acordo com o merecimento. Se você tem um dom mediúnico de curar as pessoas, mas o indivíduo não tem merecimento, você pode fazer o que for, não vai. É que nem a pessoa está lá no hospital, está com a doença terminal. O médico tem todos os recursos para curar, mas não vai curar, não tem mais jeito, né? Só um milagre, como se diz milagre. Milagre acontece 1 em 1 milhão, né? Isso por merecimento ainda, nada acontece assim aleatoriamente nesse universo. Então, mas os trabalhadores, aqueles que são os voluntários, têm que estar preparados para o trabalho. Convença os seus discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Então, se lhe compete limpar o salão, é um trabalho importante. Se lhe compete fazer artesanato, é um trabalho importante de assistência social. Qualquer trabalho que você faz em benefício do próximo é uma doação que você está fazendo, contribuindo para o outro e, logicamente, movimentando suas energias para uma coisa boa, uma coisa que vai fazer bem, vai te desenvolver. Ninguém alega a ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Se a gente esperar se tornar um espírito de luz para começar a trabalhar, a gente não vai conseguir nunca ser um espírito de luz.
porque é só através do trabalho, da dedicação, da experienciação que a gente vai, logicamente, chegar a esse patamar. Então, no nível que nós estamos, desenvolvamos o trabalho que nos compete. E tem trabalho para todo mundo. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocar em mãos a obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, mãos à obra quer dizer o seguinte, resumindo o capítulo inicial. Sempre haverá uma obra para determinado trabalhador. Ninguém é inútil nesse universo. Ninguém pode usar a desculpa para dizer, eu não posso contribuir com nada. O importante, ainda volto a frisar, é você querer. Agora, se você não quer, o que acontece? A vida encaminha. É o que eu sempre falo, aproveita, enquanto as rédeas da escolha estão nas suas mãos, as rédeas da vida estão nas suas mãos, você pode escolher. Porque quando você larga essas rédeas, a vida escolhe para você. E às vezes o que ela escolhe não é o que você quer. E aí você tem que seguir assim mesmo. Pensa bem, uma oportunidade reencarnatória, nós estamos no plano espiritual. Aí eu falo assim, tanto faz onde que eu vou nascer. Tanto faz, vou sofrer mesmo, né? Aí você abre mão de escolher, né? Faz de conta, tá? Aí ele fala assim, faz o seguinte, tanto faz, vou pôr você lá na África, uma tribo da África, lá no meio da África, aonde não pega nem sinal de Wi-Fi. Aí você vai ver a dificuldade. Se aquele for o melhor lugar para que o indivíduo se desenvolva, naturalmente, não é pela sua escolha. A vida o colocou naquela situação para que desenvolvesse alguma coisa do seu potencial. É muito mais fácil a gente compreender as nossas limitações e nós fazermos as nossas próprias escolhas de acordo com um ambiente mais aprazível. Né? Se vocês leram, por exemplo, os primeiros livros do André Luiz, lá fala muito sobre planejamento reencarnatório, principalmente o Missionário da Luz, né? Então, tem pessoas que pedem coisas assim, o protetor fala aí, você não vai aguentar esse trem, né? Vai aguentar o tranco. Ameniza isso aí. Então, tem a possibilidade de você ter um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Não é só para você pagar os seus débitos. Reencarnar não é só vir pagar os débitos passados. É uma pequena porção. Tem gente que tem um débito muito grande, muito extenso. E algumas reencarnações de reconstrução são necessárias, por exemplo, suicidas. Né? São reencarnações complicadas. Mas quem não tem um karma tão grandioso assim, pode fazer escolhas. Poxa vida, você tem uma vida aí de 60, 70, 80 anos, mas o período de provação mesmo é curto. Você tem um grande espaço de tempo para evoluir e um pequeno espaço de tempo para quitar seus débitos. Eu acho que acontece com todos nós. Né? Pensa bem, vamos pensar o dia de hoje, só hoje, tá? Não vale ontem, só hoje. Quem que sofreu aqui hoje? Sofrimento, né? Alguém sofreu? Dor, perdas. Tá. Ninguém, né? Ninguém, né? Quem que se alimentou bem hoje? Dormiu bem? Está sem dor? Todo mundo. Então, se a gente parar para pensar, a maior parte do tempo da nossa existência, nós estamos bem. O que não está bem na nossa mente?
A gente não está satisfeito com a gente mesmo. Então, quando a gente não norteia os passos para a gente corrigir isso em nós, a vida corrige. É na hora que vem os problemas, os obstáculos que a gente fala. Obstáculos é coisa ruim? Não, não é. É o conserto. É ruim, lógico, de passar. É horrível. Mas é o que nos conserta. Bom, vamos para o próximo? Já estamos no capítulo 2, né? Começamos hoje, já estamos no capítulo 2. Olha como é que é rápido. Falta só 179. Pensa um pouco. É uma fala de Jesus que está em João, capítulo 10, versículo 25. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Adoro, você já sabe, né? Adoro testemunhos. Maravilhoso, porque é muito fácil de compreender. As obras que eu faço, tudo que eu faço, é em nome de Deus, quer dizer, seguindo as suas diretrizes. Essas obras falam de mim, testificam o que eu sou. Muito simples de trazer para o nosso individual. O que nós fazemos na nossa vida, no nosso cotidiano, que estão nas diretrizes divinas? Vamos lá. Somos trabalhadores? Trabalhamos? Contribuímos para a sociedade? Ponto para nós. Temos família, filhos, parentes que dependem do nosso trabalho, do nosso arrimo, do nosso auxílio, do nosso exemplo, da nossa vivência? Temos. E a gente faz alguma coisa de inspirador para elas, ajudamos essas pessoas, nossos parentes, mas fazemos? Ponto para nós. Nos momentos de dificuldade familiar ou profissional, a gente sempre opta pela honestidade, pela honra e pela liberdade de expressão, liberdade de ação e a justa correção dos atos que estão envolvidos naquele imbróglio, nesse período, né? Nesse campo de atividade. Fazemos as boas escolhas, somos honestos. Quando somos testados, seja pela parte financeira, seja pela parte emocional, nós agimos condignamente, nunca prejudicando a quem quer que seja. Ponto para nós. Nos momentos de diversão, de alegria, nós não precisamos usar de substâncias alucinógenas, tóxicas ou que causam embriaguez dos sentidos para sermos nós mesmos alegres e felizes, espontâneos. Ponto para nós. Mas, e se nos mesmos cenários nós agimos de maneira equivocada? Se dentro do nosso lar nós somos aquela pessoa que como é que chama aquela pessoa que não gosta muito de trabalhar? Ociosa. Mais folgadinho, tem um nome, tem uma conotação. Tudo bem, é essa pessoa que fica ancorada em cima do outro. A mãe fala que é vagaba. Eu não quis usar lá. Não, mas tem uma outra, eu esqueci, fugiu agora. Mas é mais. Tem gente que fala que é agregado, né? Está agregado, ele faz lá, está agregado. Então, eu não sei. Eu esqueci. Mas essa pessoa que
Não é aquela que contribui muito, é que não gosta muito de trabalhar, não gosta muito de contribuir, ou quando tem a sua questão financeira, ela mão de vaca. Bom, pessoas que agem dessa forma são um bom exemplo? Tem uma oportunidade de conviver harmoniosamente naquele grupo familiar. Está convivendo de uma maneira ideal? Não. Está sendo um bom exemplo para os filhos, para os parentes mais próximos? Não. Está perdendo uma grande oportunidade de agir, de ser. E onde que está o foco do problema? No egoísmo. Eu primeiro. Se sobrar alguma coisa, para os outros. Egoísta é assim. Ele só doa o que é supérfluo. Então, se você tem aquela maneira de assim, vou fazer a caridade, vou ver o que eu tenho aqui em casa hoje que eu não uso. Pode ter certeza, você é egoísta. Um pouquinho. Caridade é uma coisa que se faz com o coração. É o amor em movimento. E o amor é a maior força desse universo. E ele não pensa. O amor não pensa, ele é. Então, primeiro você faz. Você nem raciocina. Se você tem alguma coisa, você dispõe. Depois você pensa se aquilo vai fazer falta. Não vai fazer falta. É assim que o Chico agia. Lembra daquela história que ele tinha parecido 2 paletós? Ele deixava na janela e foi alguém lá e roubou um dos paletós dele. E eram sempre doados, né? Esses paletós, esses ternos, eram sempre doados. E ele ficou, poxa, eu não tenho, daquela pobreza nada e vem alguém rouba. Né? Pois é. Eu não lembro disso para restante da história. Só sei que a Amanda deu uma chamadinha nele, né? Mas eu não lembro mais. Mas o fato é que o que são coisas materiais? É tudo que passa e vai. A gente não, a maior prova que a gente é uma pessoa de pouca fé, nós somos pessoas de pouca fé, que a gente retém pensando que vai faltar no futuro. Isso demonstra que nós temos pouca fé. Raciocina comigo, e fale se eu estiver errado, tá? Deus é justo? É. Então, tudo que acontece com a gente é porque a gente merece? Vai acontecer alguma coisa ruim para a gente sem a gente merecer? Vai? Alguma coisa ruim sem a gente não merece passar. Vai acontecer? Não, faz de conta. Faz de conta. Faz de conta que a gente não merece passar por aquilo. A gente vai passar? Não vai. É a lógica, vou fazer um joguinho de lógica, né? Tudo que acontece na vida, se já que Deus é bom e nós estamos em Deus, tudo que vai acontecer conosco é para o nosso bem? Sim, sem dúvida. Lembra daquele trecho assim, olhai os lírios do campo? Lembra dessa oração? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, mas, porém, nem Salomão, em toda a sua glória, um dia se vestiu com elas. Impressionante beleza que está nesse trecho. Faz alusão à nossa vida. No complemento ainda diz: se Deus fez para com as aves tão extraordinária beleza e as alimenta, que dirá nós? Né? A complementação desse texto. Você faz por nós muito mais. Aí o que a gente faz? A gente não confia nessa máxima de justiça
e de que nada não vai nos faltar. Então a gente retém. Quando a gente retém, a gente tira de circulação. Então a gente tira do outro e traz para a gente. Sendo que se você circular, todos vão se beneficiar. Quando você retém, só você é detentor. E isso te endivida. Faz um link com a parábola dos talentos. Foi-lhe dado talento. O que você fez? Reteve talento para si. Você não fez circular. E o que deu a parábola? O que é o final da parábola? Aquele que reteve o talento era um mau servidor. Então a gente precisa compreender que nada vai nos faltar. Poxa, olha só a vida do Chico. Pobreza extrema, dificuldade, é começo do século passado, uma época dificílima, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é só tempos de crise. Faltou alguma coisa? Olha o quanto que ele fez circular do que ele movimentava, né? Do que ele gerava. Quantas pessoas foram beneficiadas? Olha o que esse homem construiu. Reteve alguma coisa? Nada. E se tivesse retido? Se tivesse feito mais ou menos, entre aspas, guardado as suas devidas proporções e sem julgar, o que eu vou falar. Se ele tivesse agido igual a... Subiu o nome dele. É porque não é para falar o nome dela. Escreveu Laços Eternos. Zíbia Gaspar. Desculpa, mencionar. Olha, ela fez uma escolha. Está errada? Não, não está errada. E não estamos julgando. Estou só traçando um paralelo. Porque a vida é feita de escolhas. As escolhas são livres. Todas as pessoas são livres para agir e escolher. Certo ou errado, não compete a nós julgar. Mas estou fazendo só um paralelo. Olha o que ela agiu, o que ela fez, e olha o que o Chico fez. Mesmo trabalho, mediunidade, psicografia, escrever livros. Olha o que o Chico movimentou. Olha o que ela movimentou, o que ela reteve. As duas obras estão aí para tração paralela. Não estou falando mal de jeito nenhum. Estou só citando um exemplo. Né? A luz que os livros da Zíbia trouxeram para esse nosso país é enorme. Enorme. Quantas pessoas se espiritualizaram lendo os livros dela? Então isso aí é evidente, sabedoria. Procedimento que é uma coisa individual. Isso é ela com a consciência dela. Né? Que nem nós, com a nossa consciência, de acordo com as nossas ações. Mas a gente não tem essa fé de que tudo que passa por nós tem que seguir adiante. A gente retém. E nesse reter, a gente não confia no olhar e os lírios do campo. O mais belo dos sermões, que eu acho o mais lindo dos sermões, a gente não acredita. Não acredita. Acha bonito, mas não acredita. Poxa, nem comecei ainda? Não. Nossa. Então vamos lá. Dona Emmanuel. Falando em Emmanuel, eu li um livro que eu recebi, um dos últimos livros quando estava assinado no Clube do Livro Espírita, há algum tempinho, chamado Aleph, a Mensagem Esquecida. Eu acho que já falei algumas vezes desse livro aqui. E o protagonista desse livro é uma pessoa que viveu muitas encarnações para que a grande mensagem, chegasse até a época do Cristo. É uma história dos essênios, né?
narra muito a história dos extremos. Mas vou direto lá no final. Na última encarnação dele, quando ele concluía essa tarefa que ele teve, já velho, né? Já batendo nas portas lá de São Pedro, foi quando Cristo nasceu, quando Jesus nasceu. Então a cidade estava toda empolvorosa, né? E ele ficou sabendo que o Messias prometido tinha nascido. E ele viu muitas e muitas encarnações preparando a vinda. E ele não conhecia, nunca tinha visto, nunca teve contato. E ele estava ali, prestes a bater as botas, e o Cristo nascendo. Então ele pede, se tivesse merecimento, ele queria conhecer a criança. Ele é concedido. E isso está no Evangelho, tá? Essa passagem está retratada nos Evangelhos. Inclusive no livro está certinho passado, bem descrito. Então ele vai ao templo no mesmo dia que Maria e José levam a criança para o templo. Eu não sei o que eles foram fazer lá, não lembro mais. E nesse instante, esse ancião pega essa criança no colo, né? Pega, a ergue assim, eu acho que até uma passagem do livro, a ergue, e é a coroação de séculos e mais séculos de sofrimento, de uma vida penosa, protegendo a grande mensagem, né? E, bom, terminou ali, ele devolve a criança para a mãe, vai para sua casa, deita e desencarna. Assim, foi o fato. Na mesma hora. Foi assim. Ele estava no finalzinho mesmo da vida. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque todo mundo, eu acho que tem um intuito na vida. Tem uma missão, uma tarefa, algo que você abraça com mais veemência. E você se inspira naquilo, né? Ele viveu pelo Cristo sem conhecer o Cristo, sem ter ideia, sem ter o menor contato com ele. Morreu várias vezes, retrata no livro várias desencarnações, justamente em nome daquela tarefa. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos estudando os livros de Emmanuel, né? E eu sempre fui um grande admirador, não de agora, sempre fui um grande admirador de Emmanuel, tanto na pessoa, como por ele ser assim, na sua história, aquela pessoa que faliu, aquela pessoa que escolheu o mal, que fez burrada, mas que se retificou e deu a volta por cima com maestria. Levou tempo? Levou. Ele é bem, assim, humano, como nós somos. Né? E a sua história é inspiradora. Errou, retificou, trabalhou e muito, né? E a obra dele faz a diferença na codificação, os livros do Chico Xavier, os mais belos são os de Emmanuel. Os romances, Paulo Estevão, Renúncia, 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo, são best-sellers, todos são excelentes. Esse que a gente está estudando também, né? Já da tarde na quinta-feira, é um show. Religião dos Espíritos? Não, é Emmanuel. Ah, o Emmanuel mesmo, sim. Quer dizer, ele narra uma porção de coisa ali que ele vivenciou. Sim. É muito bom. Muito bom. Então, quando eu estava adentrando na doutrina, eu pensava assim, puxa vida, eu queria tanto conhecer o Chico, né? Mas sabia que não tem jeito. Ele já estava doente, né?
já não tinha mais atendimento, seria muito difícil conhecer. Aí passa o tempo e fala, puxa vida, poderia conhecer de Valdo, né? Não vou conseguir. Nunca vi, na palestra dele, não cheguei perto dele. Mas se eu tiver um pontinho de merecimento, um pontinho, até o final da minha vida, eu quero pelo menos trocar um olhar com ele, reencarnado. Um olhar, queria passar o meu olhar com o olhar dele, só isso. Espero que um dia eu consiga. Não sei o que a vida vai acontecer. Ele já está por aí. Mas seria, para mim, seria a coroação igual a do Simão, né? Simeão, né? Simeão. É o que você estava falando, eu estava Simeão. lembrando. Simeão. Seria uma coroação. Não sei o que eu estou falando, nem sei o que eu estou falando. Mas já sai do texto de novo, né? Mas porque a gente tem que ter objetivos na vida, né? Eu, desde o começo, desde os 17 anos, falei, é aqui que eu quero trabalhar. E hoje, eu já trabalhei em reuniões mediúnicas, muitas reuniões mediúnicas, reuniões particulares em casa, a gente começou lá, já fiz alguns atendimentos, mas o que realmente me identifiquei foi isso aqui. Então, vamos, está dando certo, vamos tocar no barco. Se bem que ainda dá para fazer mais coisas, mas nós vamos ter. E vamos lá. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam por mim. Então nós vamos deixar a assinatura nossa nas páginas da nossa vida de acordo com as cores que nós colorirmos essas páginas, que sejam bem coloridas, bem bonitas, e não cheias de mágoas, cores tétricas, sentimentos vis, de vingança, mágoa, ressentimento. Que a gente não escreva essas páginas da nossa vida, mas que se inscreva belas histórias. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Tradições familiares. Por exemplo, uma família guardar todo respeito que eu vou falar, ela é, por exemplo, evangélica. Aí os filhos têm que ser evangélicos também. É católica? Não, tem os filhos, tem que ser católicos também. É tradição. Tá. Tudo bem. Não importa o nicho religioso que a pessoa se encontre. O que ela tem que ser? Honesta, trabalhadora, amorosa, indulgente. Todos os atributos, todas as virtudes que a gente já cansou exaustivamente de falar. Mas existem títulos. Eu lembro quando eu era criança e na escola, geralmente havia uma preocupação muito grande com a religião. Então, sempre se perguntava assim, qual religião que é a sua? Como a nossa cidade predominantemente católica, né? Eu sou católico. Você vai na missa? Aí pegou, né? Aí pegava, gente. Você vai na missa todo domingo? Não. Eu rezo em casa. Não, daí eu falava assim, eu sou católico não praticante. Tudo isso. Ainda usa-se essa desculpa? Não sei se usa, né? Eu sou católico, mas sou não praticante. E olha, já me falaram que eu gosto do espiritismo, eu vou de vez em quando, mas não sou praticante. Já me falaram. É a mesma coisa que fala assim, você torce para o Flamengo? Eu falei, eu torço, mas eu não assisto o jogo e não me interesso por esporte não. Mas torço. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido. Conveniência. Conveniência. Você pode não ser nada. Qual que é a religião? Não tem, não sei. Tanto faz. Você é pessoa boa? Sou. Você é honesto? Trabalhador? Muito.
Você faz a caridade? Você ajuda o próximo? Pô, você é religioso. A religião fala sobre isso. E você pratica sem ter um, então você já é. Né? Então o rótulo não importa. Por que é conveniente? Quando você fala rótulo, a pessoa pensa que o produto ali dentro é aquele. Né? Você é espírita? Não fala de espiritismo, né? Você é espírita? Sou. Você acredita em encarnação? Ah, eu não sei, acho que não tem não. Pô, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Né? Então, convencionalismo não ajuda ninguém. Né? É você se enganar. Tentar enganar o outro, pois enganando a si próprio. Perdeu tempo. Imagina. Vamos fazer um paralelo aqui. Pensa rápido, vocês aí. Quantas pessoas, assim, estão no seu núcleo de vivência, assim, que você ama mesmo, que é a pessoa essencial para a sua vida? Pode ser assim, seu pai, tua mãe, teu filho, cita aí, de cabeça, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, mais ou menos. Pensaram? Renato, quantos mais ou menos? No meu? Mais ou menos. 5. Mariana? 5. Não pergunto seu nome. Maria José. Quantos, mais ou menos? No chute. Uns 15. 15. Essenciais mesmo, 2. Muito bem. Agora esqueci por que eu ia fazer a pergunta. Os essenciais são 3. Por que eu fui fazer essa pergunta agora? Ai, Jesus, vai ficando velho, vai ficando. Deixa eu lembrar. Lembrei. Porque eu vou lá na frente e depois volto aqui, sabe? Eu vou lá na frente, às vezes quando eu volto aqui eu esqueço que eu estava lá na frente. Aí já esqueci de novo. Tá. Agora eu não esqueço mais. Vou começar pela Renata. Renata, é o seguinte. Você falou quantas pessoas? 5? 5. Faz de conta que essas 5 pessoas, elas logicamente têm sua independência. Elas podem agir, seguir a religião que quiser, seguir o trabalho que quiser, a linha de pensamento que quiser, tudo do jeito que elas quiserem. Dessas 5, uma escolheu perfeitamente honestidade, trabalho, suavidade no falar, no agir, todos os atributos como perfeição. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa quando no futuro? Você acha que naturalmente ela vai evoluir e vai dar uns passos à frente dos demais, correto? A lógica diz isso. Aí, vamos por você. Você está esforçando, mas você tem algumas coisinhas que você se apega, né? E que não consegue ser tão desprendida como essa pessoa que você ama, que faz parte do seu núcleo, e ela vai na frente. Consequentemente, vocês vão se separar. Nesse mesmo grupo, tem um dos elementos, uma das pessoas, que possui alguns vícios, alguns desvios, né, de caráter, de comportamento, e esse vai ficando mais para trás, e você um pouquinho mais para frente. Então, olha só, desses 5 que você falou, um ficou muito para trás, você ficou mais ou menos no meio, e foi lá para frente. O que a gente deduz disso? O que a gente deduz? A gente vai se separar. Temporariamente estamos juntos, circunstancialmente estamos juntos, mas naturalmente haverá separação. Vai doer separar dessas pessoas, falando das mais chegadas mesmo,
Vai doer? Vai. Então, para que se mantenha essa unidade, essas 5 pessoas, o que precisa ser feito? Você tem que se esmerar em evoluir, em aperfeiçoar-se, para alcançar aquela que já está lá na frente. Correto? Correto. Porque ela não vai retroceder. Você tem que ir ao encalço dela. Só que se você ir no encalço dela, essa que está aqui atrás vai ficar muito longe de você. Então, nesse inteirinho, você tem que pegar essa e levar junto. Concorda comigo? Então, a felicidade que a gente tanto almeja, ela se encontra justamente no conjunto. E às vezes a gente sente aquele vazio no peito, porque as pessoas que a gente ama ou estão muito longe, ou estão muito longe para cá. O dia que nós vamos alcançar a felicidade maior é quando nós conseguimos reunir o máximo de pessoas que nós realmente amamos. E à medida que nós vamos evoluindo, esse grupo de pessoas de 5 vai aumentar bem, certo? E vamos caminhar todos juntos. Porque enquanto tiver gente para trás, o nosso coração vai estar falando, alguma coisa está errada. Alguma coisa está faltando. Nós evoluímos em conjunto. O maior exemplo, o livro Renúncia. Alcino já estava lá superior. Voltou para cá, das regiões umbalinas, na época da Inquisição, para socorrer aquela pessoa que lhe faltava. Ela foi orientada, né? Ela foi avisada. Pois é. Pode falhar. Pois é. Ela fez. Então, nós trabalhamos aqui nesse mundo um pelo outro. Enquanto houver gente para trás, tem trabalho para gente. Ó, o Bezerra de Menezes, ele já podia ter zarpado aqui faz tempo. Por que não foi? Por amor àqueles que ficaram. Cristo está conosco desde o início dos tempos e vai continuar até o final dos tempos. Olha a dimensão desses espíritos. Estão bem acima da gente, estão. Mas a gente também não está tão lá no primitivismo. Já damos uns passinhos. Então a gente já arrasta algumas pessoas junto conosco. E isso chama-se evolução. É um ajudando o outro. E um se completando nos outros. Mas a individualidade é mantida sempre. Interessante, né? Onde eu estou? Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. A gente é o que a gente faz, ou para o bem, ou para o mal. Título não adianta nada. Quando eu chegar do lado de lá e falar assim, o que você era lá embaixo? Ninguém vai perguntar isso não. Ah, eu era coronel, eu era sargento, eu era padre, eu era orador espírita, eu era médico, eu era faxineiro. Ninguém vai perguntar. Vai perguntar assim, o que você fez de bom? Aliás, eu acho que nem isso vão perguntar. Quem vai perguntar, isso vai ser a consciência de cada um. Não uma pessoa. Não vai ter uma pessoa na porta lá falando assim, ó, tá, o que você fez? Não vai ter, não. Vai ter a nossa consciência falando, poxa, olha o tempão que você teve de vida. O que você fez? O que você fez para si? Você melhorou-se, pelo menos? Você não pode não ter feito nada pelos outros, mas você fez alguma coisa por si? Tomei comi umas pizzas, né? Fui umas festinhas. Uns torresmos. Não, torresmo é sagrado. Torresmo, não mexe no torresmo. Deixa quieto. Mexe no torresmo. Então. Eu adoro, mas eu vejo quebrar o dente. Eu vejo quebrar o dente, eu adoro. Pois é. Eu até perdi o que eu estava falando. Então, quem vai perguntar uma coisa somos nós mesmos, a nossa própria consciência.
Né? Bom, tem 5 minutinhos aí, deixa eu acelerar aqui. Sempre no finalzinho tem que acelerar, né? Vocês já repararam? Está lá, meu, como é iniciado? Com o iniciado, não desejamos afirmar que a palavra seja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, transformando-se em indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? Jesus teve dificuldades aqui, né, na sua vinda à Terra. Né? Imagina se ele tivesse só privilégio. Se ele fosse, não, eu vou ser o César romano. Aí eu mudo tudo com o poder que eu tenho. Ia dar certo? Por que não? A questão principal era a humildade, né? O amor passado através da humildade, não? Que ele veio para reformar o ser humano, não o sistema criado pelo ser humano. Quando você faz de cima, você fala assim, você me obedece ou então a mão é pesada. Então Não. foge da bondade. Né? Aí o livre-arbítrio vai ser deixado de lado, né? Então, não tem como. Então, verdadeiramente o Cristo exemplificou mesmo. E só segue-o aquele que tem essa diretriz dentro do seu coração. Quem não tem, não segue. Mesmo que se rotule, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, mas os atos denunciam. Como que a gente consegue detectar um cristão? Quando as suas ações estão exatamente alicerçadas no Evangelho. Amor ao próximo em primeiro lugar, respeito ao próximo, respeito ao contraditório, respeito às ideias diferentes, respeito às escolhas, profundo reconhecimento pelo bem que o outro faz, a importância ao semelhante, independente de quem quer que seja. Imagine se os espíritos evoluídos, superiores, fossem atender lá no umbral, né? Falar, não, hoje é dia de ir para o umbral fazer uma faxina lá, ajudar a moçada que está lá embaixo. Imagina se eles fossem seletivos. Não, esse aqui fez isso aqui, esse aqui fez isso aqui, o outro, esse aqui fez o outro. Eles iam voltar sempre de mãos vazias. Estou certo? Né? Então, errar, por isso Jesus falava, não julga. Você não sabe, você não está lá, não está na situação, você está no contexto. Talvez você, naquela condição, intelecto, mental, a condição de vivência, que talvez estivesse bem pior. Vai se ver. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Um mix bem diverso, né? Homens do campo, doutores irritados, pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. É um mix bem complexo, né? Pois é. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil em situações de evidência no mundo, lembra-te
do mestre e pensa um pouco. Qual que é o título mesmo? Eu esqueci o título. Pensa um pouco. Pensa um pouco. Então, olha, no primeiro capítulo, lembra-se que um é sempre complemento do outro. No primeiro era mãos à obra, mas sabendo quem nós somos. Não é com os títulos que nós vamos colocar mãos à obra. A gente não vai esperar ser o diretor do centro espírita e tal para poder falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E começar a trabalhar. Você vai, de acordo com a sua vontade, fazer o que lhe compete fazer. E a partir do momento que o trabalhador vai se aperfeiçoando, o trabalho vai, logicamente, se tornando mais complexo. A ninguém vai ser dado um fardo que não consegue carregar. Mas, e também não é pelo título que nós vamos receber trabalhos assim mais de maior destaque. Muitos pensam, se eu tivesse nascido com o dom da mediunidade, se eu fosse um médium de psicofonia, um médium psicógrafo, eu ia escrever livros, eu ia ficar famoso, eu ia receber cartas do além, Primeiro, se você fosse um psicógrafo, quem ia escrever era o espírito, não é você. Seria só um instrumento. E para você escrever, você ia ter que se anular, né? Para que você entrasse em transe e o outro escrevesse através do seu corpo. As mensagens de psicofonia, aí pior ainda, você tem que entrar mais em transe para que o outro possa se comunicar através do seu aparelho físico. Ou seja, o seu trabalho é mais de resignação, o trabalho de ser o telefone e não a voz. Então, às vezes você pensa que é uma coisa de tamanho de destaque. Não, você é apenas um servo. E muito endividado, né? Porque a gente aprende, né? Que mulher é endividado. Dizem que sim, mas como eu nunca consigo generalizar nunca, eu acho que cada caso é um caso. Que, logicamente, aqueles que têm uma missão assim no coletivo, geralmente está associado a desvios feitos no coletivo, para poder ressarcir assim de uma forma equilibrada, faz sentido. Mas eu não generalizo não, né? Pode ser. Na maioria dos casos, pode ser. Todos os casos, nunca. Né? Que todos nós somos endividados, somos, porque nós faz parte do processo evolutivo. Quem que nunca errou? O próprio Cristo perguntou, né? Aquele que nunca tiver errado, eu tiro pela porque faz parte. Ninguém nasce gênio e bonzinho. Nós nascemos com uma potência a ser desenvolvida. E às vezes, no desconhecimento, usamos mal a nossa potência. Faz parte do desenvolvimento. Então, agora dizer que todos são altamente comprometidos karmicamente, eu acho um exagero. Particularmente eu acho um exagero. Mas que tem, isso é verdade. Mas o que importa não é o que você foi e o que você fez. É o que você é e o que você faz. Né? O ontem já foi. O hoje você está escrevendo. Pode ser que no teu presente, no teu futuro, tenha algumas provações, expiações, algumas expiações. Pode ser que tenha. Mas, se você aprendeu a lição, as expiações são desnecessárias. Lei de misericórdia. É isso? Viu? Já falta só 178 capítulos para ele terminar esse livro. Instantinho que passa, né? Gente, boa semana para vocês. Muita luz, muita paz para todos nós.